gestão das atividades do fundo de pensão. Então, vejam bem, a Petrobras, ela tem uma função, uma dupla função aqui. Ela, além de patrocinadora, ela é fiscalizadora. Então, se este plano está chegando à bancarrota, se este plano está chegando onde chegou, se deu por omissão da direção da Petrobras também, que tinha o papel legal e constitucional, por ser um órgão da administração indireta, na forma da Lei Complementar 108, de fiscalizar o que estava acontecendo. E não o fez. E isso é um detalhe da lei que passa desapercebido. Isso é muito importante. Bom, como o tempo está acabando, eu tinha bastante outras coisas para dizer. Resumindo aqui, para tentar encurtar. Equacionamento do déficit. Tá? Esse equacionamento proposto pela Petros, simplesmente, ele não atende à norma constitucional. Não atende por quê? Ele não vem em proteção dos participantes, porque tem um vício original. Qual é o vício original? Se vocês entrarem no site da Petros e examinarem o plano de equacionamento que aparece ali, vão ver que dentre as causas do déficit aparecem provisões judiciais, acordos de níveis, revisão dos 90% do teto operacional. Então, várias questões que não são as questões que geralmente geram o déficit, ou seja, de a mudança de família real, investimentos, etc. Que questões são essas? Essas questões, na verdade, dizem respeito a dívidas da Petrobras para com o plano. E essas dívidas da Petrobras deveriam ter sido sanadas antes de se fazer o equacionamento e não depois. E nem tampouco poderiam ser ignoradas. Vejam vocês que o próprio plano de equacionamento reconhece que esse resultado deficitário vem desde 2013. Ou seja, são anos e anos se acumulando essa situação. E com causas na dívida da patrocinadora também, dentre outras, esta. Essa dívida não só tinha que ser reconhecida, como tinha que ser confessada como requisito prévio. Aqui nós podemos fazer uma interpretação analógica, e que deveria ser feita e pode ser provocada mediante ação judicial, que eu vou, antes de encerrar, dizer quais são as ações que a FENASP vem tomando, com a própria resolução, a resolução 22 do CNPC, 22 de 25 de novembro de 2015, que no parágrafo 7 do artigo 25, diz o seguinte: remanescendo o déficit a equacionar de responsabilidade do patrocinador em situações de duração do passivo igual ou inferior a 4 anos, que é o caso, a FPC deverá apresentar ao órgão de fiscalização e supervisão contrato de dívida reconhecido em cartório com garantia real em valor no mínimo equivalente ao respectivo déficit remanescente no plano de benefícios. O que significa isso? Aqui, a resolução diz, eu tenho que equacionar o déficit sempre obedecendo o princípio constitucional da garantia dos benefícios contratados. Se o patrocinador tem dívida com o fundo, eu só posso fazer o equacionamento se houver uma garantia real. O que é garantia real? Bens, imóveis, móveis, tem que ser dados em garantia dessa dívida. Senão eu não posso equacionar. Porque eu não posso equacionar com o patrocinador devedor que diz devo, não nego, pagarei quando puder. Eu não posso transferir esse ônus para o participante de boa-fé. Porque hoje o princípio da boa-fé é positivado, o princípio da boa-fé está no Código Civil. Não sei se vocês sabem disso, durante muito tempo, a boa-fé era só um princípio geral de direito. Mas com a alteração do Código Civil, em 2002, passou a ser uma norma positiva, ou seja, está no Código Civil, as partes têm o dever de agir de boa-fé. Certo?
Então, assim, aqui, se eu equacionar o déficit com dívida da patrocinadora e não exigir uma confissão de dívida e não exigir uma garantia real de que ela vai pagar essa dívida, eu estou agindo de má fé com os participantes, porque eu estou exigindo que os participantes paguem essa dívida, em última análise. É isso que eu estou exigindo. Então, aqui já, eu estou só pontuando aqui uma questão que é clara da ilegalidade da forma como esse equacionamento está sendo feito. É a resolução 22, CNPC, 22 de 25 de novembro de 2015. Bueno, é importante... A resolução 22 alterou a 26. É. A 26 é o guarda-chuva. A 22, então, alterou fundamentalmente a 26. Ela complementa a resolução 26, que é a resolução que disciplina o equacionamento de déficits na Previc. Uma outra resolução importante é a resolução 3.792 do Conselho Monetário Nacional, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, ela diz que os administradores dos fundos têm que adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever fiduciário. Fiduciário é confiança. Em relação aos participantes dos planos de benefício. Então, aqui, eu fazendo um equacionamento sem exigir garantia real de pagamento da dívida é adotar uma prática que rompe